Aqui, agora foi. Uhum. Então, olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo LinkedIn. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Não estava rodando aqui o programa, tá? Mas aí já estamos. Deixa eu só configurar aqui, ver se veio aqui para o LinkedIn. Apareceu lá, beleza. Não aparece aqui ainda que tenham pessoas assistindo. Mas vamos começar. Então, eu sou Ezequiel Cienza, sou aqui do Rio Grande do Sul, de São Leopoldo, engenheiro mecânico, trabalho com engenharia de produto e redução de custos de processo. Hoje nós falaremos sobre manutenção no Lean Manufacturing. Então, primeiramente aí, agradecer ao Túlio ter aceitado o convite aí de compartilhar esse conhecimento conosco. Né? Então, por favor, Túlio, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Eu sou engenheiro mecânico, tenho mais de 6 anos de experiência em indústria automobilística, em empresas multinacionais, sempre trabalhando com gestão da manutenção, engenharia de manutenção, confiabilidade, o TPM, que é a manutenção produtiva total, e também WCM. Eu fui líder e co-líder dos pilares de manutenção autônoma e manutenção profissional, que fazem parte tanto do TPM quanto do WCM. E fui líder e participei também de diversos projetos de manutenção profissional, manutenção autônoma, como redução a zero defeitos de qualidade gerados pelo M-Máquina, extensão de vida útil de componentes, retrofits de máquinas, automatização dos sistemas de aperto em linha de produção, projetos para eliminação de riscos de acidentes e também de condições seguras no abastecimento da linha de produção. Né? Participei de vários projetos assim. Bacana, excelente. O que até a gente estava conversando ontem aqui aí com a Franciele, que a questão da segurança, ela é, no WCM, ela é o primeiro pilar, né? Então, eu também vejo assim como, também no Lean também ela seja, como qualquer outra questão, né? A questão da segurança, ela realmente ela deve ser muito priorizada. Bacana que tu tem essa experiência também, né, Túlio? Porque a gente acaba ali conversando no LinkedIn, a gente não acaba não trocando tanta a gente acaba não trocando tanta experiência, né? Então, quando a gente vem aqui para a live, é bacana aí que o pessoal consegue falar mais. Uma coisa, se tem alguém nos assistindo aqui, que eu estou vendo que tem, pelo que eu estou vendo aqui pelos espectadores, manda aí o segmento que trabalha, manda aí de onde que está nos assistindo, para a gente poder ter uma ideia, né? Aqui o Marco já colocou aqui, boa noite a todos, bacana. Então, Túlio, que a gente poderia aí para a gente começar essa questão da manutenção no Lean, né? Já falou um pouco aí sobre o teu trabalho, né? Como que tu, de forma bastante resumida aí de como que tu trabalha, de como que é o teu histórico, né? Mas eu ia pedir para tu falar um pouquinho mais de exatamente aí talvez das tuas experiências mais recentes com a manutenção no Lean, né? Também falar um pouquinho da história da metodologia do Lean na manutenção, né? Sim. Por último, eu trabalhei numa empresa de sistemas de aperto, né? De gestão e execução da manutenção de sistemas de aperto. Todos os apertos que vão nos carros, nas indústrias automobilísticas, são executados por esses equipamentos. Né? E eu era responsável pela gestão da manutenção, né, desses equipamentos. E também estou trabalhando, fazendo treinamentos voltados para a manutenção Lean, que é o TPM, também para a WCM, 5S, todas essas. E eu vejo que o início de tudo, a base de tudo, tem que se começar pelo 5S. Seu som não saiu. Não, não, é que eu tava falando com o meu piá aqui, ele tava me mostrando aqui um negócio, eu Não, dei uma cortadinha no som para falar com ele. Mas não. pode tocar, Túlio. Então, eu vejo que o início de tudo é
começa pelo 5S, o 5S vai ser a base, né, de toda a metodologia. Primeiro você tem que ter o seu processo estável, para depois você ter um 5S. No caso da manutenção, que nós temos a manutenção produtiva total, que é o TPM, ele é voltado para... O TPM ele é focado nas pessoas, mas ele usa os equipamentos como material didático, né? Então, o TPM ele tem como a base as pessoas e o 5S. Sem um 5S bem feito, bem aprofundado, 5S bem implantado, nós não conseguimos implantar o TPM, né? O TPM tem 8 pilares, ele tem 8 pilares para você poder executar toda a metodologia. Aí são os pilares: manutenção autônoma, manutenção planejada, melhoria focada ou específica, educação e treinamento, controle inicial, manutenção da qualidade, o TPM Office, o TPM de gestão administrativa e o saúde, segurança e meio ambiente. Então, ele é baseado nesses 8 pilares, cada um tem suas etapas de implantação, suas atividades específicas, e os pilares de manutenção planejada é mais voltada para o setor da manutenção, que é o setor técnico, o setor que tem a expertise técnica do equipamento e tudo mais. E temos também a manutenção autônoma, que são executadas pelos operadores, né? Com o apoio técnico da manutenção especializada. Então, essa é a base, o início que eu vejo para se ter uma gestão de manutenção, um gerenciamento da manutenção bem feito. Eu vejo que o TPM é a ferramenta, é a metodologia ideal para esse tipo de implantação. Você, para começar, primeiro tem que implantar o 5S, ele vai ser a base física quanto comportamental das pessoas. O 5S ele não vai trazer capacitação para as pessoas, e sim com um nível maior de conscientização, né? De como fazer, o que fazer, por que fazer, criar aquela disciplina, para depois você entrar nos passos da manutenção planejada, na manutenção autônoma, da manutenção de qualidade, em todos os outros pilares. Não, bacana. Até esses dias que eu tive a live com a Pamela aqui sobre o 5S, eu estava conversando com ela, e essa questão do 5S, né, na indústria e tudo, aí a gente estava falando um pouco sobre a diferença, né, que nem eu comecei na ferramentaria, então lá era um ambiente de usinagem, então o pessoal era bastante chato com aquelas máquinas, eles cuidavam bastante das máquinas, limpavam bastante, lubrificavam as máquinas todos os dias, né, então era uma máquina que nunca tinha ferrugem, nunca tinha sujeira, sempre estava impecável, né. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a parte de máquinas, Túlio, e estrutura metálica, eu tive um baque, porque daí o pessoal pegava e tocava a produção, o trabalho até a última hora, e aquilo ficava assim, ó, a fábrica ficava daquele jeito, assim, e tá pronta para no outro dia eles continuarem de onde pararam, sabe? Então e daí eles faziam assim para poder agilizar, né? Conversando com eles, eu perguntava, por que vocês, né, não organizam assim e tal e tal. E aí acabava ficando isso, e também era um ambiente mais sujo do que a usinagem, né? Porque tinha corte, tinha solda, caldeiraria, acabava sendo um ambiente mais sujo ali, esse ambiente de estrutura metálica. Mas, claro, não é justificativa, né, para não manter as coisas limpas e organizadas, né? Mas foi, assim, um baque, cara, que eu tive, assim, quando eu saí da usinagem, fui para trabalhar com projeto de máquinas em 2010, mais ou menos, que eu fiz essa transição aí, que foi quando eu comecei na engenharia mecânica. Então, é bacana que tu trazer isso, que o 5S ele é a base, porque eu concordo com isso, né? Concordo que realmente para a gente ter, porque, por exemplo, assim, ó, tu vai ver uma máquina, às vezes tu vai abrir uma máquina e fazer uma manutenção, qualquer máquina que o cara for pegar e fazer uma manutenção, uma máquina de solda, outros equipamentos aí, às vezes o cara abre assim, aquilo tá puro pó, né? Pura sujeira ali daquele ambiente de trabalho, né? Então,
Isso é muita coisa que às vezes é aquela coisa, aquela sujeira do ambiente que vai se acumulando ali, o pessoal não limpa e vai, daqui a pouco, ali adiante, tu tem que fazer até uma pintura, às vezes, no equipamento, porque de tanto que está incrustada aquela sujeira, aquele pó de metálico, né? Uhum. Então também acontece isso, né? Cara, essa questão, a gente falou assim de um modo bastante geral agora, assim no início, né? Mas daí começando com o 5S, né? No caso, fez o 5S, fez uma conscientização pro pessoal, aí só para a gente poder retomar, assim, qual seria o próximo passo daí para quem, por exemplo, quer começar a implantar o Lean na manutenção. Uhum. Eu vou falar dos passos primeiro da manutenção profissional, depois eu falo dos passos da manutenção autônoma. A manutenção profissional, vai ser praticamente o setor da manutenção, o corpo técnico, o step zero, nós temos o step zero, que é antes de você implantar o set step, é a organização do seu box. É você trabalhar dentro da sua casa para depois você ir para fora. Para fora seriam as linhas de produção, o processo produtivo. Primeiro você vai trabalhar no seu box, você vai organizar seus lubrificantes, a sua documentação técnica, porque muitas vezes nós perdemos tempo numa quebra, numa necessidade de consultar a documentação técnica, porque não está organizado, não sabe o que tem, aonde que está, se está atualizada, se está desatualizada. Então, nesse primeiro momento, nesse step zero, é organizar a sua casa, né? Nós vamos organizar todo o box, os carrinhos de ferramenta, o almoxarifado, as peças sobressalentes, nós temos que ter um ambiente onde essas peças fiquem bem acomodadas, tenham uma boa conservação, porque às vezes você deixa ela o tempo lá, ela vai ficar velha, vai estragar, e quando ela for para a linha, ela não vai ter a vida útil esperada dela. É Então, tem que verdade. ter todo esse trabalho na nossa casa, no nosso box, no nosso almoxarifado, nos nossos carrinhos, nas nossas documentações, para depois, na sua gestão de lubrificantes, verificar os lubrificantes, os tipos, definir tudo, para depois você partir para o primeiro step da manutenção planejada. O que é o primeiro step? É restaurar as condições originais da máquina, né? Levantar todas as quebras, eliminar as quebras, restaurar ela, pintar, colocar ela em pleno funcionamento novamente. E isso junto com o AM, você também pode, o AM vai levantar, é a manutenção autônoma, ela vai levantar todas as anomalias, os problemas com as tags, né? AM, tag AM, tag as vermelhas, azuis, as amarelas, segurança. E a manutenção vai sanar todos esses problemas, todas essas anomalias. E já no step 2, todas aquelas quebras que você teve, você vai fazer uma análise da causa raiz delas, porque você quer eliminar a deterioração acelerada do equipamento, né? Você quer que ela não deteriore nessa aceleração toda. E aí você vai levantar todas as quebras, vai fazer todas as análises de quebras. Nós temos 4 tipologias de quebra, podemos dizer que ela pode quebrar. Ela pode quebrar por falta de condições originais, por falta de manutenção, quem vai ter que atacar é a manutenção planejada, a manutenção especializada. Nós temos as quebras por falta de condições básicas, que é a falta de limpeza, de reaperto, de inspeção, de lubrificação. No caso, o exemplo que você deu, quando você abre a máquina, está toda suja de pó. Isso pode gerar uma falha, uma quebra. Temos as quebras por qualidade, por melhoria específica, né? Falha de projeto, o projeto não é robusto, tudo mais. E também temos as quebras por educação e treinamento, por falta de treinamento do operador, falta de treinamento do manutentor, ele não sabe executar aquela atividade. Então, tem esses 4 tipos de quebras. E a manutenção planejada ela vai atacar principalmente as quebras por falta de manutenção, né? Falta de um ciclo de manutenção, de seguir o cronograma. E ela fazendo todas essas análises, ela vai ter que tomar contramedidas para que essas quebras não voltem a ocorrer nesse equipamento, no equipamento que for definido como piloto, né? Como for um equipamento modelo. Você definindo todas essas, eliminando as causas raízes e não vindo a ocorrer novamente, você agiu certo, você fez a análise correta, você vai definir agora os padrões
da manutenção, né? Você vai definir os ciclos de intervenção, você vai começar a fazer o seu calendário, você vai fazer o seu calendário máquina, né? O seu livro máquina. Quando fazer manutenção de tal equipamento, um componente, de quanto tempo, qual tipo de manutenção. Nesse primeiro momento, você vai, até no step 3, você vai estar trabalhando reativamente, né? Para você eliminar todas essas quebras, todas Isso. as paradas não programadas, até o step 3. E no step 3 você vai definir o seu calendário, né? O seu calendário de 52 semanas, a sua programação toda de manutenção daquele equipamento. E aí, quando você estabilizar o seu processo, não tiver mais quebra, você está aprovado no seu step, e você vai para o step 4, que vai ser a extensão de vida útil dos componentes, né? Principalmente dos componentes que têm maior custo no seu equipamento, tem seu maior custo de manutenção. Você tem lá um equipamento, um rolamento que quebra a cada 6 meses, aí você vai fazer um projeto, um Kaizen em cima dele, para ele quebrar, para ele, a vida útil dele passar a ser 9 meses, 12 meses. Então você já tem uma extensão da vida útil, né, desse componente. E você vai fazer isso para todos os seus componentes que têm o maior custo na sua manutenção. Isso através da priorização, do gráfico de Pareto, para você trabalhar realmente onde você está tendo perda, né, onde você está tendo custo. No step 5, você vai fazer o melhoramento sua manutenção cíclica, da sua manutenção baseada no tempo. Você ainda vai estar trabalhando com a manutenção preventiva, na manutenção baseada por tempo. Após essa melhoria que você vai fazer no seu calendário, nas suas extensões do seu ciclo da sua manutenção cíclica, no step 6 você vai entrar com a manutenção preditiva. Mas nós temos que entrar com ela nos equipamentos, nos componentes que são os mais importantes, os mais... Mais críticos para o processo, né? Também, né? Isso. E você vai entrar com essa manutenção. A manutenção, ela tem... Nós classificamos os equipamentos e os componentes em 3 tipos, A, B e C. Os A são os equipamentos ou componentes que param o processo. E se ele quebrar, vai parar o processo de imediato. Você não vai conseguir dar prosseguimento na sua produção. E quando é o componente B ou o equipamento B, se ele quebrar, o seu processo vai funcionar parcialmente. Você ainda vai conseguir produzir, não na velocidade, na cadência, na performance que você quer, não na disponibilidade que você quer. E então, no A, por exemplo, você sempre vai procurar ter a manutenção preditiva, porque você vai trabalhar em cima da condição do equipamento, em cima da condição do componente. No B, você pode trabalhar tanto a preditiva quanto a preventiva. E nos equipamentos C ou componente C, você vai trabalhar com a manutenção corretiva. O C, ele não para o processo. Ele quebrar, Não é o facão. ele continua. Você O que acontece, mas pelo que eu vejo do que tu falou, assim, né, de todo esse trabalho da manutenção, do Lean na manutenção, de toda essa organização, praticamente tu não vai ter a situação de ser, né, porque a quebra, vamos dizer, a manutenção corretiva, no caso, né. A ideia Claro, tu vai jogar ele para uma situação para um equipamento que não impacte tanto no processo, mas praticamente cercaria de cuidados não teria, assim, né? Vamos dizer, ou na teoria, talvez, né? primeiro você tem que mirar seus esforços aonde você tem as maiores perdas, né? Não adianta você trabalhar nos seus equipamentos C, que não são críticos no seu processo, custo, melhorias de manutenção, melhorias de projeto, fazer preditivo e tudo mais, sendo que aquele equipamento não é crítico para o processo, né? Então você tem Entendo. que trabalhar de acordo com a priorização de produtividade, qualidade, custo, entrega, segurança, moral dos colaboradores. Você tem que trabalhar em cima desses equipamentos críticos.
E aonde você vai uma coisa que acompanhei o pessoal de manutenção fazendo, assim, né, era aquelas máquinas que eram muito antigas, aí, que o pessoal vinha fazendo essa atualização da máquina, né, repondo itens, fazendo preditiva, fazendo preventiva. O pessoal fazia muito também de, como é que eu posso te dizer, o retrofit da máquina, o avanço tecnológico da máquina. Então, e também as adequações para NR12. Então, o pessoal já fazia bastante isso também na manutenção, né? Acabava que, sei lá, mudava os equipamentos que não tinham controle nenhum eletrônico, colocava controles eletrônicos, colocava alguma programação às vezes na máquina, colocava algum tipo de grade, algum tipo de sensor para segurança, né? Isso também eu já vi o pessoal trabalhando bastante forte e fica excelente o equipamento, né? Às vezes tu pega uma máquina aí, pá, bem antiga, assim, de, sei lá, de 10, 20 anos atrás, até mais, né? Aquelas máquinas, porque a gente tem máquina na indústria que é muito específica, né, Túlio? Que nem, por exemplo, as máquinas que tinha que eu via na CBC Montenegro lá, as máquinas de encher os cartuchos de pólvora ali, montar a pólvora no cartucho, aliás, né? Montar a pólvora no cartucho, fazer toda essa parte da munição. Isso é uma máquina muito específica, ela foi feita há muito tempo atrás, então, assim, não tinha aquela coisa de agora eu vou comprar uma máquina nova, tu tinha que ir arrumando, né, e atualizando as que tinham. Então eu vi o pessoal trabalhando muito assim na atualização dessas máquinas, e não só na CBC, como em outros lugares também. Ficava assim, realmente, tu olhava assim, tu não dizia que aquela máquina tinha a idade que ela realmente, né? Eu já feito retrofits, principalmente na parte de apertos, né, sistemas de aperto. Nós tínhamos máquinas que ainda não eram eletrônicas, mas ainda não tão avançadas quanto as que se tem hoje. Elas faziam controle só de torque, por exemplo, não fazia controle de torque e ângulo. Então nós fizemos retrofits nessa máquina, trazendo essas novas tecnologias, esses novos transdutores e tudo mais. E aí a máquina agora, ela, além do controle de torque, ela tem o controle de ângulo, né? Torque e ângulo. Então esses retrofits também ajudam muito. E isso vai ser feito dentro da manutenção linha também. Tem um pilar específico para esse tipo de trabalho, né? De é o de controle inicial. Você vai pegar todo o seu histórico dos seus equipamentos, das suas manutenções, e tudo aquilo ali que você aprendeu, você já vai trazer implantado nos seus novos equipamentos, né? Para eles produzirem, ter mais fácil, produtos mais fáceis de serem produzidos e equipamentos mais fáceis de serem operacionais, né? A operação do equipamento ser mais fácil. Então, tem essa parte também, é muito interessante, é muito bacana. A manutenção tem que participar ativamente desses projetos, porque, infelizmente, ainda acontece muito que a manutenção é acionada só no startup da máquina, aí vai sofrer ali, você vai ter muitas quebras, muitos problemas, você vai ter um tempo de startup muito maior para você poder atingir o OEE que você quer, que é a eficiência global do seu equipamento. Então, aí tem esse pilar que vai estar trabalhando fortemente com a manutenção, com a manutenção autônoma, com a operação, para que quando esses novos equipamentos chegarem, esses retrofits de máquinas, eles tenham um startup curto que já alcance o seu OE objetivo. E todos os problemas que você teria ali durante o startup, eles foram preventivos, você atacou preventivamente eles antes no projeto, na validação do equipamento. Então, tem todo esse trabalho junto da manutenção, do controle inicial, do pessoal, para que quando o seu equipamento chegar na época do startup, você não tenha problemas. Todos aqueles problemas serem sanados preventivamente, né? Antes de ir para a linha, no caso. Eu acho, essa é uma questão interessante que tu coloca também, porque às vezes eu percebo, né, em algumas empresas a falta desse, como é que eu posso dizer, esse planejamento de aquisição do equipamento, né? Então, às vezes tu precisa, exatamente,
tu precisa adquirir um equipamento e precisa já saber tudo sobre aquele equipamento, como é que vai ser instalado e como é que vai ser mantido. E às vezes o pessoal acaba pecando aí nesse quesito, né? Dois casos que eu presenciei, ah, já, ainda quando trabalhava na parte de ferramentaria e depois também, foi um deles era uma máquina de fazer fibra de vidro, né? A gente comprou uma máquina lá, né? A empresa comprou a máquina para fazer a fibra de vidro e tal. Só que os itens de reposição da máquina eram extremamente caros. Então o pessoal pegou e acabou optando por uma máquina barata de aquisição. Só que quando foi a pessoa que cuidava dessa manutenção lá e foi fazer né, comprar as peças de reposição, viu que eram extremamente caras. Então isso é um pequeno detalhe, né? A gente vê assim, é um detalhe amador, né? De que não foi visto. Poderia ter sido visto antes, talvez aquela outra máquina que fosse mais cara na compra inicial tivesse uma reposição mais barata, né? Então isso é um detalhe assim que vale a pena, assim, quando a gente fala principalmente de equipamentos bastante específicos, onde o que tu tem que fazer manutenção não é um rolamento que tu encontra em qualquer fornecedor, né? Ou não é um equipamento, assim, não é um item às vezes de prateleira, né? É um item que tu tem que comprar especificamente daquele fornecedor da máquina, né? Então isso é uma questão que tem que ser bastante levada em consideração. Outra coisa que eu presenciei também, Túlio, e até trazer aqui para o pessoal, esse é um detalhe bastante importante também, às vezes, olha, é difícil até o cara comentar questões assim, porque é complicado, assim, tu ver como é que acontecem as coisas na indústria, né? Como que os setores não se conversam, né? Que teve uma máquina que foi comprada e como é que eu posso te dizer? A alimentação elétrica que chegava naquele setor, ela foi comprada para um setor, a alimentação elétrica não suportava a máquina. A falta de comunicação, a falta de interação entre os setores, né? A falta de Cara, foi. atenção. E aí a gente tinha um planejamento lá para colocar a máquina em funcionamento, né? O pessoal do processo, eu estava na engenharia de produto nessa época, né? Mas o pessoal do processo tinha um prazo ali para colocar aquele equipamento em funcionamento, para começar a testar e fazer protótipo. E aí, cara, quando foi se instalar o equipamento, daí que o pessoal foi ver, né? Que teriam que puxar a fiação, teriam que colocar coisas a mais ali que não estavam previstas no orçamento. Então foi também uma coisa que foi aquilo assim, ó, que nem tu falou, chamar o pessoal da manutenção antes, ó, conversar, estamos adquirindo equipamento, precisamos fazer né, um brainstorming aqui para a gente ver o que a gente, né, quais os cuidados que vão ser feitos para esse equipamento já entrar no ritmo que nós estamos operando, né? Você reduzir, né, o tempo de startup. É comum, infelizmente, isso acontecer, as empresas não chamarem, aí depois a bomba fica com a manutenção, o equipamento funciona, cheio de problemas, e um erro básico também, trazer novos equipamentos, novas tecnologias, e não treinar o pessoal, não desenvolver as pessoas para aquele novo sistema, para um novo processo, né? Aí o pessoal da manutenção, principalmente quando é equipamentos, igual você disse, que é muito específico em algumas empresas, chega, o manutentor ele não sabe o que fazer, como fazer, às vezes é a falta da documentação técnica ali que não é coerente. Isso parece coisas bobas, né, que no final vai gerar um grande custo para a produção, para a empresa, vai ter uma grande perda na sua fábrica, né? É verdade. Como eu É, trabalhei, opa, trabalhei, pode continuar. trabalhei na indústria automobilística e tem muito abastecimento ao lado linho e são feitos por tubos, os tubos lá, bem leve, é bem interessante esse negócio. Só que muitas vezes o pessoal de processo desenvolvia os projetos deles para abastecer as linhas, mas eles esqueciam que ali tem máquinas e às vezes tampava, você não conseguia ter mais acesso à máquina. Para você ter acesso à máquina, você tinha que desmanchar todo aquele projeto deles,
aquela estrutura que eles fizeram para você ter acesso à máquina. E isso acaba refletindo na eficiência da manutenção, nos custos, né? Você não consegue. Sim, porque daí tu tranca o acesso ao equipamento, né? Imagino. Uhum. É a É falta o. de comunicação entre os setores para novos projetos. É verdade, isso aí é um problema, cara. Até o Marco colocou aqui que todos os setores são envolvidos na aquisição. Realmente, deveriam ser envolvidos, né? Devem ser envolvidos na aquisição, porque na prática, a gente acaba presenciando coisas assim, que nem nesse caso aí também do layout aí da fábrica, né? Simplesmente foi alterado o layout aí e ninguém é consultado como é que vai poder ter acesso ali, né? Ali naquele equipamento. E a ideia da Bacana. manutenção é ter os equipamentos mais acessíveis, né, para poder executar a sua manutenção, os manutentores, os operadores terem acesso para poder executar manutenção autônoma. Então, é muito. É, Olha, às vezes você faz uma melhoria numa máquina, mas isso vai prejudicar a qualidade, isso vai gerar produtos com defeito, com retrabalho. Então, tudo tem que estar muito bem nessa sinergia. Todos os projetos que nós vamos desenvolver, seja na manutenção, seja em processo, seja em qualidade, tem que ter um time multifuncional, tem que ter pessoas de todas as áreas, porque cada um sabe da sua dor, sabe onde está seu calo ali, o que vai trazer de benefício para eles, o que não vai, pode chegar num consenso que vai ser bom para todos, né? Porque o objetivo é aumentar a disponibilidade, a performance, a qualidade dos equipamentos. Então, tem que ter essa sinergia de todos os setores trabalhar junto. uma questão que também eu queria salientar aqui, a questão da manutenção autônoma, a conservação do equipamento, ela é bastante importante. Uma coisa, quando a gente trabalha está no ambiente de fábrica, a gente tem um ambiente ali que ele está protegido por um telhado, né? Tu tem um pavilhão e tal. É um ambiente que ele é mais propício a ser melhor cuidado. Então, o pessoal tem que aproveitar essas vantagens, porque que nem eu trabalhei com equipamentos para saneamento, né? E os equipamentos ficam no tempo lá, então, eles ficam nas estações de tratamento de efluentes e tal. E aquilo ali é um ambiente bastante agressivo, é um ambiente que realmente detona os equipamentos. Então, eram equipamentos de inox, tudo de primeira linha, né? Só que a gente também era chamado para fazer manutenção em equipamentos que já existiam, equipamentos que nós não havíamos fornecido. E aí, cara, era dor de cabeça, porque às vezes tu tinha que substituir um motorredutor, tinha que substituir algum componente eletrônico, e aquele componente estava desgastado pelo tempo. Então, motorredutor sem placa, sem a plaquinha, a Referência. plaquinha de alumínio, eu encontrei muito. Eu tinha que praticamente pegar o equipamento que era, revisar o cálculo de dimensionamento daquele redutor, né, porque ele poderia ter quebrado por ter sido mal dimensionado no projeto. Então, eu também revisava isso para poder chegar no equipamento que era, no redutor que era, porque não tinha mais a placa eletrônica, não tinha mais, sabe, é bem assim, porque o que acontece? Às vezes o pessoal acaba trocando de fornecedor, como por exemplo, a gente fazia manutenção em equipamentos que eram de outros fornecedores, né? Então eles cortavam os laços, às vezes, com esses fornecedores. Então, não tinham mais acesso às documentações, às informações daqueles equipamentos. Então, a gente acabava aí tendo que pegar também essa parte osso aí da manutenção para resolver, porque uh, a gente vendia o equipamento, né? Nós vendíamos o equipamento, vendíamos a manutenção do equipamento, a reposição de peças e tudo que precisasse, né? E acabava tendo que pegar também essa parte de fazer manutenção dos equipamentos existentes, fazer retrofit, fazer atualização de, de itens, né? Então é claro, daí só que era praticamente fazer um projeto dentro da manutenção, né? Porque daí tudo tu tinha que estar revisando para ver se estava bem dimensionado, né? Isso daí é uma falha lá do projeto, né, da execução, quando foi você adquirir esse projeto, né, tem que ter a solicitação para eles fornecerem todas as documentações técnicas do equipamento, para fornecer o calendário, pelo menos o calendário básico das manutenções que tem que ter, para você manter o equipamento ali, né, as manutenções básicas, as manutenções preventivas. E quando você não tem essa sinergia, a manutenção não participa
desses projetos, desses novos projetos, acaba acontecendo isso. Não vem os equipamentos sem documentação técnica, sem os dados de manutenção, quando da manutenção, quais componentes tem na sua máquina. Então, aí a manutenção vai sofrer muito com esse equipamento, infelizmente, durante as quebras, até ela aprender, entender as quebras, entender o funcionamento, poder saber quais são os componentes críticos, quais não são, as especificações corretas, como você disse, até do redutor, se você não tem mais, isso é todo especificado corretamente, não é? Você não consegue ter esse acesso, né? A manutenção sofre muito com isso, por falta de um gerenciamento da manutenção, a falta de uma gestão, e a falta desse pilar que faz toda essa interface com todos os setores, né? Isso, essa questão do pessoal se conversar, né, Túlio? Porque é uma coisa assim, ó, aqui até o GC colocou aqui que o setor de novos produtos, implantação e manutenção tem que ter uma sinergia muito boa, né? Então, realmente, a gente, infelizmente, aí a gente acaba vendo aí nas empresas, na indústria, que acaba não acontecendo isso, né? O pessoal se preocupa muito com o processo, se preocupa muito, às vezes, com o que o equipamento vai entregar de resultado, né? E a manutenção do equipamento, e até mesmo, que nem esse exemplo que eu dei, que é um exemplo bastante simples, que é o preço de peças de reposição, né? Lá naquele caso, lá quando a gente foi negociar com o fornecedor, aí foi visto, né, que teria que tomar uma medida em relação àquele assunto. Aí foi chamado toda a equipe, né? Aí quando a gente foi falar com o fornecedor, a gente mostrou para ele, né? Olha, esse teu equipamento aqui, se a gente for comprar ele em peças aqui, em peças de reposição, vai sair 3 vezes o valor da máquina. Então, é inviável, sabe? Era inviável o preço que ele estava praticando. Aí, é claro, alguma coisa a gente conseguiu fazer por conta própria, porque a gente tinha a peça ali disponível, né? Era só fazer um desenho dela e usinar outra, né? Então, esse tipo de coisa a gente conseguia fazer. Agora, realmente, partes específicas a gente teve que comprar, angariamos desconto lá na época e tudo, né? Porque quem adquiriu o equipamento simplesmente foi lá na feira, comprou o equipamento mais barato que atendia e largou no nosso colo, né? Principalmente se escolher o equipamento mais barato, às vezes ele vai sair barato no momento da sua compra, né? Mas durante o seu custo de vida útil, durante o custo de vida desse equipamento, ele vai ficar muito mais alto. Porque às vezes ele não tem uma disponibilidade boa, ele não tem uma confiabilidade boa. É verdade. Várias quebras, o seu MTBF ele é muito baixo, devido a várias quebras que ele tem, e o seu MTTR pode ser alto, porque pode ser difícil de executar a manutenção nele, então isso acaba influenciando na sua disponibilidade, na sua confiabilidade do seu equipamento. Não adianta você comprar um equipamento muito barato, sendo que ele não é confiável, tem 30% só de confiabilidade, ou seja, de 100 horas ele vai ter, você só tem confiança que ele vai trabalhar nas suas condições ideais somente 30 horas. Então, isso aí é custo, é uma perda que você tem muito grande sem consultar a manutenção, né? Por isso que a manutenção é um setor estratégico da empresa, ela não é um setor que somente quando quebra, conserta hoje, ela é uma estratégia, ela traz benefícios para a sua empresa, e o objetivo da manutenção não é consertar equipamento, arrumou quebra. O objetivo da manutenção é o quê? Manter os equipamentos disponíveis, livres de possibilidades de falhas, né? De falhas não programadas, de paradas não programadas. Então, esse é o objetivo da manutenção, né? Manter os equipamentos disponíveis e isentos de falhas e riscos de paradas não programadas. Esse é o grande Isso. manutenção. Essa é uma questão bastante interessante que tu coloca também, porque às vezes o pessoal tem uma visão equivocada do setor de manutenção, né? Por exemplo, quem começou aí na indústria há mais tempo, né, talvez em pequenas e médias empresas, como é o meu caso, eu vi muito a manutenção, exatamente aquela manutenção após a quebra, né? Como é que se diz o nome? É manutenção corretiva, né?
Exato. Então, o pessoal acaba tendo muito isso, né? Não acaba introjetando que isso é uma mentalidade ultrapassada, trabalhar a manutenção de forma somente corretiva, né? Eu acho que e muitas empresas acabam aí trabalhando com equipamentos obsoletos, e aí quando quebra, né, é uma loteria, porque tu nunca sabe quando é que o equipamento vai quebrar, E o que né? vai quebrar? Então, exatamente. Aí tu chama lá o cara que faz a manutenção corretiva, às vezes é até um terceirizado, né? Uma empresa que presta manutenção vai cobrar bem caro por aquela manutenção, porque tem o deslocamento até o local de trabalho, tem toda a parte de achar a falha. Então é bastante importante tu salientar, porque para quem tem esse setor de manutenção dentro da empresa, ir para essa mentalidade Lean, ir para essa mentalidade de Kaizen, né, de melhoria contínua da manutenção e de ter essa documentação robusta, né, o que eu chamaria assim, Túlio, é a estruturação da manutenção, né, isso que tu colocou aqui para nós agora. É toda a estruturação de como fazer, como manter, né, os equipamentos. Então, isso falta nas empresas ainda, essa estruturação, né? Por diversas questões, né? Não vamos nem aqui entrar em detalhes, né? Seja pela cultura, pela maneira ou como ela é gerenciada. Oi? Ou pela falta da cultura, né? Exatamente. Porque, cara, é uma coisa assim que realmente eu vejo como setor estratégico, como tu colocou, mas ainda tem que ser bastante desenvolvido isso, né? Uma coisa que eu achei interessante agora na norma ISO, na versão 2015 da norma ISO, é que eles trazem mais forte essa questão da manutenção também. Assim como eles trazem mais forte outras questões, como a questão do envolvimento do RH, da direção, eles também cobram essa questão da manutenção. Então eles vão fazer tu vai fazer uma auditoria na versão nova, eles vão lá no teu equipamento ver se vão pegar um equipamento de exemplo, né, para fazer a auditoria daquele equipamento, sabe? Então isso é bacana de que eu vejo assim que aí, claro, aí a normatização vai forçando as empresas a irem para um caminho mais certo, que é uma coisa que é bastante bacana. Eu vejo assim, eu acompanho a norma ISO aí há bastante tempo, já usei bastante a norma ISO aí desde o começo aí na indústria, e eu vejo assim que cada vez mais ela vem caminhando para isso, para uma norma mais aplicável, uma norma que em vez de atrapalhar, como o pessoal colocava no início, ela está real. Oi? Engessar o processo, né? Isso, a engessar o processo, ela está sendo cada vez mais aplicável. Então a gente vê que, por exemplo, tem empresas aí pequenas e médias que às vezes não são certificadas, né? Não tem o SGQ certificado pela norma ISO, mas eles têm as boas práticas da norma ISO, né? Então isso é bastante bacana quando a norma começa a alinhar com a prática do que está sendo feito, né? E isso eu vejo que com certeza a manutenção também vai tá ganhando com isso. Você citou aí sobre a manutenção corretiva, né, que muitas empresas esperam quebrar para depois atuar. Vendo esse lado, pelo lado do custo, pelo lado financeiro, a manutenção corretiva em si, a manutenção só, somente a manutenção corretiva, ela é mais barata do que a manutenção preventiva, a preditiva. Isso você olhando pelo custo só de manutenção. Sim, Porque sim. quebrou, você vai lá, troca o componente. Pronto. Quando você soma o custo de manutenção mais o custo de produção, o seu custo total na corretiva ele vai ser alto, ele vai ser muito alto, porque você não tem noção de quanto tempo você vai ficar parado, quanto tempo de produção você vai perder, o que você vai perder de volume, o que você vai atrasar nas suas entregas. Então, nesse caso, a preventiva, a preditiva, no custo total, elas ficam mais baratas. Porque quando você faz uma preventiva, já é tudo preventivo, você já preveu todos os custos ali, o tempo que vai ficar parado a máquina, o tempo que vai ter. Então, a produção se programa para ter produtos para fazer a entrega, para não atrasar a entrega dos clientes. Então, no custo total, a preventiva é mais barata. A corretiva, o custo dela é bem menor.
Mas, se você analisar somente como custo de manutenção, por isso que muita gente fica só no custo de corretivo. Daí não tem, aí Analisa só o custo do seu setor. Por isso que tem esse grande... daí fica aquela economia burra, né, Túlio? Porque daí tu vai fazer uma economia ali, vamos dizer, vai economizar aquele dinheiro direto, né? Mas daí o indireto, tu não. Aí pronto, daí tá fora, aí não vê, né? Quanto que deixou de produzir e tal. Se a manutenção trabalhar sozinho, claro, ela vai fazer somente a corretiva, porque é mais barato. Quebrou, ela troca aquele componente pronto. Mas como um todo na empresa, não é o ideal para a empresa, não é a estratégia que a empresa quer adotar. Né? Não, bacana. Uma coisa que eu percebo, assim, por exemplo, no setor sucroalcooleiro, né? O pessoal que faz aí a parte de açúcar e álcool e tudo, né? Cara, de uma safra para outra, eles têm equipamentos que eles trocam, tipo assim, eles não querem saber o que o equipamento, como é que o equipamento tá, eles simplesmente trocam. Então, de uma safra para outra. Motorredutores, coisas assim que às vezes poderiam ter mais uso, só que eles não podem correr o risco daquilo ali quebrar no meio da safra. Porque então acaba... a safra, vamos dizer assim, a safra ela tem a vida dela ali que passou a época, você não vai colher, vai perder. Já era. Você não pode ter falhas no seu processo, né? Então, você não pode trabalhar com corretiva num setor desse. Você está no meio da sua safra, no meio da sua coleta, o seu equipamento vai e quebra. Você não sabe quanto tempo ele vai ficar parado, Então, tem setores que não dá de jeito nenhum para você trabalhar apagando incêndio. Você tem que ter um plano de preventiva, você tem que ter um plano de preditiva, principalmente equipamentos. Você consegue fazer análise de óleo, análise de vibração, de ruído. Então, a manutenção tem recursos para poder trabalhar preventivamente, proativamente, mas, infelizmente, tem muitas empresas que não enxergam isso como benefícios para a sua empresa, não enxergam somente como custo, né? Não enxergam como redução de desperdício, maior disponibilidade. Por exemplo, você tem uma manutenção preventiva que dura 14 horas a cada vez que vai fazer essa manutenção de máquina parada, com uma pequena análise de processo, uma análise de tempos e métodos que você fizer ali, você consegue reduzir, você pode reduzir, não sei, 6 horas por estar fazendo atividades que não agregam valor, atividades que não têm nada a ver, você não tem uma equipe definida de manutenção, o manutentor está ali fazendo essa preventiva, aí chama o manutentor, ele para a preventiva para ir lá em outro processo, e nisso a máquina está ali parada. Quando você faz até mesmo com pouco investimento, que é a análise de tempos e métodos, você consegue essa redução. Se você tem 14 horas de máquina parada, você conseguiu reduzir para 8, você tem 6 horas a mais agora para a produção poder trabalhar no equipamento, para ela poder produzir. E a manutenção tem 6 horas a mais para ela executar atividades de maior importância, de fazer melhorias nos equipamentos. Então, a manutenção... Uma coisa que eu já vi o pessoal organizando assim, tipo assim, ó, tu tem o teu time lá de manutentores, né? E aí eles reservavam os horários do dia, né? Ó, na parte da manhã tu vai trabalhar na parte de manutenção preventiva, né? Na parte da tarde, vamos dizer assim, que aquela manutenção preventiva, aquela que já estava bem programada, assim, né? Então que está correndo o fluxo independente do que acontecer, né? E aí o pessoal já tinha também organizado assim aquela coisa assim de na parte da tarde vamos ver questões de melhoria, vamos organizar também outras questões que é preenchimento de documentação, ver o estoque da manutenção, né, fazer aquela gestão. Então, não que fosse nessa proporção, né, a parte da manhã ou a parte da tarde, mas eram reservadas horas para que eles fizessem isso, porque daí, senão, também acontecia isso que tu falou, acontecia essa questão de misturar, às vezes, de estar lá fazendo uma manutenção preventiva e o mesmo técnico ter que correr lá para fazer uma corretiva, né, e parar aquela preventiva, ou então ter que ir lá atender alguém que está precisando
de um auxílio ali para fazer uma elaboração de uma melhoria contínua, né? Então eu já vi o pessoal organizar bastante dessa forma. E outra coisa que também eu via era a questão das ordem de serviço, né? Não sei se tem um nome específico, mas era uma ordem de serviço que era feita já com bastante antecedência quando era visto algum problema na máquina. Então, percebeu algum problema na máquina, já abria a ordem de serviço, já com um grau de severidade daquele problema, né? E aí o operador ele tinha essa autonomia de fazer essa abertura, entregar para o gestor e aí era colocado ali, geralmente demorava em torno ali de uma semana para outra, era feito essa manutenção que era por via ordem de serviço, né? Porque Corretiva, isso aí também... Oi? corretiva programada. Eu diria assim também, mas é que o pessoal também acabava fazendo as instalações de equipamentos, né? Fazia instalação de equipamento, fazia às vezes assim a própria manutenção predial, né? Instalar uma lâmpada, né? Para iluminar melhor ali o equipamento, instalar uma bancada, coisa assim. Então era feito dessa forma, né? E também, claro, você vê assim, um defeito ali na máquina, ó, tá começando a chiar lá um rolamento lá, né? E acabou que a manutenção não tinha percebido ainda aquilo, né? Não tinha passado pela manutenção. Então o cara já gritava lá, o operador já abriu uma ordem, né? E já aquilo ali já entrava na programação. Isso. A manutenção autônoma tem um papel muito importante, né, para quando o operador executa de forma correta a manutenção autônoma, limpeza, reaperto, inspeção dos equipamentos, a manutenção técnica, o corpo técnico da empresa, ele vai estar mais disponível para poder fazer atividades com um grau de dificuldade maior, né? Fazer melhorias, fazer análise preventiva, executar todo esse tipo de manutenção. Então, é muito importante ter a manutenção autônoma, os operadores terem ciência e consciência do quão eles são importantes para a manutenção, eles têm que trabalhar junto, que ele é o responsável pelo seu equipamento. Você, muitas vezes, consegue eliminar as quebras do seu equipamento somente com limpeza, inspeção, reaperto simples, uma lubrificação simples, uma lubrificação automática ali. Então, você fazendo tudo isso você vai liberar a manutenção para poder fazer melhorias no seu equipamento e ele tem a maior produtividade, maior disponibilidade, maior performance. Então, Bacana. Produção e manutenção, eles andam de mão dada. Como Bacana. alguns treinamentos que eu dou sobre TPM, a atitude antigamente era a produção produz e a manutenção mantém. Hoje, a nova atitude, essa quebra de paradigma que ocorreu nós mantemos o equipamento, né? Da minha máquina eu cuido eu. Porque assim você vai ter a maior disponibilidade, maior eficiência, maior eficácia do seu equipamento. Seu OE vai ter resultados muito melhores. Bacana. Mandar um abraço aqui pro pessoal que está nos assistindo. Tô vendo aqui que o pessoal mandou aqui bastante comentários, eu estava subindo alguns. Marco Júnior, cumprimentar aí o colega aí que mandou os comentários, Gessi também. Não sei se esse pessoal aqui de manutenção aqui, eu não estou reconhecendo muito, o Túlio. Às Talvez vezes eles sejam mais aí o Arthur. O Arthur é minha conexão lá no LinkedIn. Mas tem aqui o Hiroaki, que a gente já conversou ali pelo LinkedIn. O Hiroaki, até eu quero convidar ele para uma live, assim que der um tempo eu quero conversar com ele para a gente poder combinar uma live aí. Tem bastante conteúdo, já assisti diversas lives dele aí falando sobre o Lean Manufacturing, falando sobre 5S também. publiquei ontem José Lu. uma entrevista com ele. Oi? Eu publiquei ontem no meu site, eu tenho um site onde eu publico os artigos, uma entrevista com o Hiroaki muito bacana, as respostas assim sensacionais. Bacana, que show de bola. Eu vou procurar lá para assistir. Eu já assisti diversas lives dele no YouTube, né? Se eu não me engano, eu já não me lembro se foi no Instagram que eu vi uma também, não tenho certeza. Mas pelo YouTube eu sei que eu já vi.
O José Luiz também, o José Luiz é soldador. O José Luiz aqui do Rio Grande do Sul, aqui, sempre está nos acompanhando. Bacana. Então, Túlio, nós estamos indo aí para 1 hora de live. Já colocou aí todas essas questões sobre manutenção, né? E também como que ela impacta aí na redução de custos. Eu acho bastante interessante aí né, achei bastante interessante trazer a manutenção exatamente por isso, porque eu trabalho forte a redução de custos e a gente acaba é uma soma de esforços, eu digo, né? O pessoal às vezes acha que só o agente de melhoria vai conseguir dar conta, né? Na verdade, isso é uma questão de time, é uma questão cultural, onde, que nem, por exemplo, como é que eu trabalho a redução de custos? Eu trabalho desde lá da engenharia do produto, então engenharia de produto, compras, PCP, processo, fazer o fluxo de valor, ver todas essas questões e também envolver o pessoal de fábrica, o pessoal que faz manutenção, o pessoal às vezes outro setor de apoio, por exemplo, tem ferramentaria dentro das fábricas às vezes, né? Então que também tem que estar envolvido, né, nessa questão de redução de custos, porque também consomem, né, coisas da fábrica, né, consomem insumos, consomem ferramentas. Então é por isso que eu acho bastante interessante a gente trazer essa questão da manutenção. Então eu gostaria de ver contigo aí tuas considerações finais, e aí a gente já vai se encaminhando para o final aí. A manutenção ela é muito, eu vejo como um setor muito importante dentro das empresas, apesar que, infelizmente, tem um preconceito com manutenção, tem... Achar que o setor é um setor secundário, mas as pessoas que trabalham, elas sabem do seu valor, sabem da importância que elas têm para a empresa, e quando o pessoal que está na manutenção executam projetos que trazem redução de custo, de desperdício, de aumento de disponibilidade dos equipamentos, a manutenção começa a ser vista com outros olhos, né? A gente tem que ser o exemplo e buscar mostrar por que a manutenção é uma estratégia, é uma função estratégica dentro da empresa. E como nós vamos mostrar isso? Através de projetos de redução de custo, aumento de vida útil dos componentes, eliminar as paradas não programadas, deixar o seu equipamento mais disponível, com a maior disponibilidade possível, com a confiabilidade alta, sempre executando os projetos, você consegue aplicar uma redução de tempo e método dentro da manutenção, você consegue aplicar um spaghetti chart, que é as atividades que não agregam valor e agregam valor, você consegue, o VSM, no caso, né? Você consegue aplicar um VSM dentro da manutenção, nos novos projetos, a manutenção traz essa diferença de você ter um startup menor durante esse início de produção dos novos equipamentos, quando você traz a manutenção para trabalhar no desenvolvimento, na aquisição do projeto junto com você, na compra de equipamento, como a gente citou, comprar um equipamento barato, mas a disponibilidade dele vai ser baixa. Então, são custos que você tem que comparar, fazer as análises para poder validar aquilo mesmo, né? Ver se vai trazer o resultado que você espera. Às vezes o projeto compra um equipamento, não, ele produz tantos por hora, vai produzir, nossa produção vai aumentar. Mas chega na realidade não é, porque vai ter os problemas de startup, os problemas de instalação, de adaptação. É verdade. A manutenção é necessária na empresa, ela se faz uma função para eliminar esses problemas. O objetivo da manutenção não é aparecer aquela toda hora, ficar aparecendo, consertando equipamento. O objetivo dela é não aparecer apagando fogo, mas sim mostrando, deixando o equipamento disponível, livre de parada não programada para a produção poder produzir sem defeito, sem falha, eliminando os riscos de segurança. Tem sempre que pensar também na segurança. Então, a manutenção, eu vejo ela muito importante dentro da empresa. Não, bacana. Tu citou que tu tem um treinamento em relação à manutenção, é isso? Tu citou ali antes. Sim, eu fiz um pré-lançamento de treinamento sobre manutenção autônoma, TPM, manutenção produtiva total. Aí a turma por agora está fechada, mas assim que essa fechar,
esses alunos acabarem o curso, eu vou abrir outra turma. E também, assim, se alguém precisar de algum treinamento, de alguma palestra, algum curso relacionado à manutenção, à melhoria contínua, eu também posso fazer, isso é tranquilo. Bacana. Até uma coisa que talvez seja interessante a gente colocar aqui, Túlio, na publicação dessa live, eu vou te marcar lá, vou colocar lá o teu perfil, então quem quiser acessar o teu perfil pode clicar lá. Mas também se tu tiver algum outro caminho, né? Por exemplo, tu falou de um site, né? Do teu site, então tu pode também me manda ali no que eu coloco junto à publicação, o site ou o Instagram que tu tiver também. E aí o pessoal já. Opa! Meu site é tuliomartins.com.br. Bem fácil o acesso, bacana. Cara, beleza, vamos tocar aí. Vou agradecer novamente aí o pessoal que nos assistiu, contribuiu com a sua experiência, né? Bastante gente nos assistindo e quem vai nos assistir no futuro, porque essa live ela fica gravada aqui no meu perfil, então eu percebo aí que o pessoal assiste bastante, tem a participação ao vivo aqui do pessoal, mas o pessoal acaba assistindo bastante em outros horários aí também. Então, sejam bem-vindos, né? E se precisarem contatar o Júlio, contatar comigo também, estamos aí à disposição para o que pudermos ajudar. Tá? Então, boa noite para vocês. Agora tem live na quinta-feira com o Fernando da página Doutor Refúgio, que a gente vai trabalhar a parte do Lean Manufacturing na fundição. Então, é um desafio aí que eu considero bastante grande, esse trabalho do Fernando, que é trabalhar o Lean na fundição. A gente conhece ambientes de fundição, sabe de todo o trabalho, como que ele é, né? Então, o Fernando, ele está sendo aí uma pessoa que ele está sendo um pioneiro aí nessa questão de implementação do Lean na fundição, né? Então, é bastante bacana aí para quem puder assistir, quem quiser assistir, e até mesmo quem não faz parte de fundição, porque às vezes alguma questão que não é diretamente relacionada pode estar trazendo aí conhecimento para vocês também, né? Mas convidei o pessoal de fundição aí, vai vir em peso aí para nossa live, assim como o pessoal que trabalha com bastante equipamentos grandes vieram para a nossa live hoje, Túlio. Então, agradecer novamente ao pessoal, agradecer para ti pela disponibilidade de vir aí trocar conhecimento conosco e vamos nos falando. Eu que agradeço pelo convite. Meus contatos, principalmente pelo LinkedIn, só me procurar, Túlio Martins, ou no meu site, tuliomartins.com.br, estou disponível para ajudar. Show de bola. Então é isso aí, pessoal. Uma excelente noite para vocês e nos vemos na quinta-feira.